Sobre o batismo nas águas, nós cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Reconhecemos esse ato como o testemunho público da experiência anterior, que é o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O batismo nas águas é um ato importante e repleto de significados espirituais, que é administrado pela igreja ao crente, mediante arrependimento e confissão de fé onde quer que o evangelho seja pregado. Nós o efetuamos por imersão do corpo inteiro, uma única vez em águas, e isso é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho e imersão, e as evidências contidas no Novo Testamento não deixam dúvidas sobre esse procedimento. Capítulo 3, versículo 23 do Evangelho de João, a Bíblia diz que João batizava em Enom porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados por ele. Quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato ele saiu da água, referência de Mateus capítulo 3, versículo 16, não sendo diferente no batismo do eunuco da rainha da Etiópia. Em Atos capítulo 8, versículos 38 e 39, Lucas faz a seguinte narrativa: "E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe." O batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, deixando claro que se trata de uma prática imersionista. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: "De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida." Trata-se de um ato público de fé, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E sobre a fórmula batismal, seguimos a ordem dada por Jesus, que foi de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós cremos, praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou, pois uma ordem dada por Jesus, ela deve ser cumprida. E sobre a expressão que aparece 4 vezes no Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus e em nome do Senhor, significa apenas que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. Portanto, o mesmo deve ser administrado pela igreja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.